Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém? Quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 1 e 2. Amém? Gênesis 18, no versículo 1 e 2. E depois também a gente vai ler Gênesis 19, capítulo 1. Amém? Só virar a página. Diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Gênesis 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com o rosto em terra. Amém? Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra nessa noite e nós pedimos que o Senhor venha e que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, através da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o tema dessa noite é Geração Ló. Geração Ló. Lá em Mateus, no capítulo 24, 36, Jesus ele nos disse que ele voltaria quando o mundo tivesse despercebido, assim como foi nos dias de Noé, vai ser da mesma maneira. Jesus vai voltar. E para ser sincera, eu nunca vi uma geração tão dispersa como essa geração que nós estamos vivendo no dia de hoje. Uma geração despercebida, uma geração que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. E nós vemos hoje em dia que as pessoas não conhecem a Deus. A gente fica vendo aí esses dias muitos vídeos nas redes sociais, simplesmente porque o sol estava avermelhado, as pessoas com medo, todas amedrontadas, porque Jesus vai estar voltando, porque Jesus vai voltar, porque o sol está vermelho. E o que me deixa, irmãos, triste, muito triste, que dói o meu coração acho que sangra, é de ver tantos pregadores com os canais grandes, com TV aberta, mas eles não pregam a palavra de Deus de verdade, não ensinam o povo a palavra de Deus. Porque se eles ensinassem as pessoas o que é Jesus, o que é a palavra de Deus, como está escrito a respeito dos últimos tempos, se as pessoas conhecessem, se essa geração conhecesse a Deus de fato e de verdade, ao invés quando elas vissem o sol avermelhado, delas ficarem com medo, pelo contrário, ao ver todas essas catástrofes que estão acontecendo, elas iriam pedir para Jesus voltar. E daí eu fico me perguntando, por que as pessoas têm tanto medo de Jesus voltar? Por que o povo fica com tanto medo que Jesus vai voltar? Por quê? As pessoas desesperadas. Porque se você tem certeza da tua salvação, quando vê as profecias da Bíblia se cumprindo, você tem que ficar feliz. Glória a Deus que Jesus vai voltar, Jesus vai vir me buscar.
É assim que a igreja tem que reagir. Quando vê algum sinal, quando vê alguma profecia se cumprindo, as reações têm que ser o contrário. Tem que ser de alegria, não de medo. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, procura apresentar a Deus aprovado. Tem que conhecer a palavra. Conhecer. E o que nós estamos vendo hoje é uma geração cega, que não conhece nada da palavra de Deus, guiados por outros cegos. Infelizmente, é isso que a gente vê. Uma geração Ló. Porque a Bíblia diz que quando Ló vê os anjos, Ló se curva diante deles. Ei, anjos não é para nós se curvarmos diante deles. Anjos são só mensageiros, e no decorrer dessa palavra eu vou provar para você na palavra de Deus, que é isso que eu gosto de fazer, sei fazer e eu gosto de fazer, porque eu quero que vocês aí do outro lado aprendam realmente o que é a palavra de Deus. Porque no dia, irmão, que Jesus Cristo voltar e que muitos, milhares de pessoas vão ficar, mas as pessoas que acompanharam o meu canal, se algum ficar, pelo menos vocês vão dizer: não, a missionária Fran falou a verdade para nós. Que isso não aconteça. Mas o que me deixa triste mesmo é ver esse monte de teólogos aí, que se acham tão estudados, tão inteligentes, falando tanta bobagem, mas a palavra de Deus de verdade eles não ensinam. Porque é isso que eles querem, que as pessoas fiquem amedrontadas, sem conhecer a palavra de Deus, para poder elas ficar nos pés dele, como se fosse um cachorrinho, desculpa a palavra, puxado por uma coleira. Uma geração que adora anjos, ao invés de adorar a Deus, ao invés de adorar Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você, que morreu na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 13, no versículo 17, a Bíblia ela diz que cada pastor vai dar conta das almas para Deus. Cada alma que se perder, que ficaram aí, que não tiveram ensinamento da palavra de Deus e se perder, a Bíblia diz que cada pastor vai dar conta de cada uma delas para Deus. Deus vai cobrar de cada um de vocês. Então, nós vemos, a gente fala, a gente vê, na maioria das igrejas, a gente prega sobre Jesus Cristo, a gente fala sobre o Espírito Santo. Irmãos, a gente não escuta um glória a Deus, a gente não escuta um aleluia. O povo fica parado. Parece que não sei o que acontece. Mas se você falar, eita, se você falar, eu tô vendo um anjo no meio da igreja, eu tô vendo um anjo, misericórdia. As pessoas começam a rodopiar, começam a girar, começam a falar em línguas. Finge que estão falando. É, isso mesmo, finge que estão falando em línguas. E eu vou mostrar isso aqui na palavra de Deus. Finge que são cheias do Espírito Santo.
Porque quem realmente conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, sabe que não se deve adorar anjos. Por isso que eu dei o tema dessa mensagem, geração Ló. Geração que se prostra diante de anjos. Mas quando Abraão falou para Ló de Jesus, Ló não deu ouvido. Ló só pensou nas coisas materiais. Não tinha conhecimento nenhum de Deus. E Deus só enviou aqueles 2 anjos até Sodoma. Por causa de Abraão. Não foi por causa de Ló, foi por causa de Abraão. E como eu disse e eu repito, Jesus não vai aonde mora o pecado. Porque se você pegar aqui esses 2 textos que nós acabamos de ler, Jesus, o próprio Jesus, ele vai até o acampamento de Abraão ali, nos carvalhais de Manre, junto com os 2 anjos. E ali Jesus, ele come com Ló, o próprio Deus ali, ele come com Abraão. E ali ele sai para dar um passeio com Abraão. E ele fala para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E por causa do pedido que Abraão fez para Deus, Deus enviou os 2 anjos até Sodoma. Repare, ele não foi para Sodoma. Ele enviou 2 mensageiros para tirar Ló de lá por causa de Abraão. Então, por causa de você que é fiel a Deus, por causa de você que serve a Deus de verdade, Deus ele pode salvar muitas pessoas da tua família. Não porque eles merecem, mas por causa de você. Assim como Deus atendeu o pedido de Abraão para tirar Ló de lá, Deus pode atender o teu pedido também para tirar o teu parente na situação que ele está vivendo. Amém? Lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Aleluia. Esse é o primeiro mandamento de Jesus Cristo. Não terás outros deuses diante de mim. Mas essa geração de hoje que a gente vê, eles adoram imagens, adoram anjos. E Deus? Aonde Deus fica nessa história? Colossenses capítulo 2, no versículo 1. O apóstolo Paulo disse: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade e cultuando a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. É isso mesmo que o apóstolo Paulo está dizendo. Esses profetinhas aí, essas profetinhas de YouTube, de TikTok, vou falar, que você vê por aí, rodopiando, falando em línguas, que está vendo anjos. O apóstolo Paulo está dizendo: o seu conhecimento é inútil, é arrogância, é carnal. É isso que ele está dizendo aqui, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo isso. É carne, é falso. Não tem nada de Deus aí não. Não tem nada de verdadeiro aí não. Palavra de Deus, Colossenses capítulo 2, versículo 1. Leia. Irmãos, anjos não são mediadores. Eles são apenas os mensageiros de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Aleluia. A Bíblia diz assim, porquanto há um só Deus, aleluia, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aleluia. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens.
mediadores, anjos são apenas mensageiros de Deus. E a pergunta é: por que essa geração adora anjos ao invés de adorar a Deus que os criou? A resposta está, sabe aonde? Lá em Oséias 4:6. Está escrito: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus. Porque se conhecesse, jamais fariam essas coisas que a gente vê. Jamais. E para finalizar, eu quero ler o versículo-chave dessa noite. Apocalipse, capítulo 22, versículos do 6 ao 9. O apóstolo João, ele escreveu ali, contando sobre as visões, sobre o encontro que ele teve ali com o anjo, que veio ali da parte amando do Senhor. Preste bem atenção. Os anjos vieram amando do Senhor. O Deus do céu trazia a visão. Porém, o apóstolo João, quando ele vê o anjo, ele se prostra diante do anjo. Mas quando ele se prostra, o anjo grita: não faça tal coisa, aleluia. O anjo fala para ele: não faça tal coisa, porque eu sou um conservo teu e de teus irmãos os profetas, e de todo aquele que guardar as palavras deste livro, adora a Deus, aleluia. O anjo diz: não faça isso, levante, aleluia, porque eu sou apenas um conservo teu, eu sou apenas um mensageiro, eu sou enviado do Deus eterno, mas eu sou apenas um mensageiro. Levante e adore a Deus, aleluia, aleluia. Até os anjos se recusam a receber a adoração. Os anjos se recusam a receber a adoração. Então essa geração não conhece a palavra de Deus. E o que me deixa mais triste é: por que esses pastores, por que esses teólogos aí, que ficam falando esse monte de besteira nos vídeos, que tem canal grande, que tem um monte de seguidores, por que vocês não pregam a palavra de Deus de verdade? Por que vocês não ensinam as pessoas de verdade? Porque vocês não ensinam a ela o que está na palavra de Deus. Mas não, vocês pegam versículos, passagens isoladas para confundir a mente das pessoas, para confundir as pessoas. Mas lá em Oséias está escrito: vocês vão dar conta do sangue de cada alma, de cada vida que se perder. Porque essas pessoas que estão aí dentro das igrejas, adorando a anjos, elas estão trazendo maldição para a vida delas. Porque o próprio Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Está lá os 10 mandamentos da Bíblia, que todo mundo conhece, desde o católico, o espírita, o ateu, todo mundo conhece. O primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim. A glória do Senhor ele não divide com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, aleluia. Por isso que o anjo fala: adore a Deus. Você tem que adorar. O anjo fala para o apóstolo João: você tem que adorar somente a Deus, somente a Ele, aleluia. Então, adore a Deus, adore ao Pai, adore ao Filho, aleluia, adore ao Espírito Santo, oh, aleluia, Jesus. Adore aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que faz todas as coisas, que deu a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário, que não mediu esforço para morrer por nós ali na cruz, mesmo quando nós ainda éramos pecadores.
escolheu, Ele te escolheu. Então, irmãos, leiam a palavra de Deus. Peça discernimento para o Espírito Santo. A Bíblia ela não é qualquer livro. A Bíblia, você tem que ler ela, e porque ela é um livro para ser revelado. Então, toda vez que você for pegar ela para ler, você tem que pedir: Espírito Santo, me revela a tua palavra. Peça para Deus revelar para você a palavra dele. Que assim, irmãos, nem eu e nem você vamos ser confundidos. Vamos ser envergonhados. Como ele diz aqui, ó, em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que conhece a palavra da verdade, que conhece a Bíblia, que conhece o que está escrito nela, que não distorce a palavra de Deus. Então, se ele está dizendo para apresentar como obreiro aprovado, então você não precisa nem de revelação para dizer que se você não conhece a palavra de Deus, você será reprovado, né? Que a Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Então, leiam a palavra de Deus, irmãos. Busquem a Deus de todo o seu coração. Entregue-se a Ele. Peça ao Senhor Jesus sabedoria e discernimento para que você venha ler, entender e compreender a palavra do Senhor e guardar ela no seu coração, como diz o Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guarda do seu coração, para você não pecar contra o Senhor. Você andar com a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, tomar Santa Ceia, achando que está fazendo tudo certo, e na verdade você está pecando contra o Senhor, porque não conhece a palavra de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor quis trazer essa noite para os nossos corações, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você tenha, irmão, uma excelente semana, que você compartilhe esse vídeo com seus irmãos. E durante a semana, durante os dias, eu vou trazer mais ensinamento da palavra de Deus aqui no canal, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tenham todos uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus